Boa noite, tudo bem? Olá. Nossa, a gente entra, fica tão esquisita aqui, né? Aí o pessoal vai entrando devagarzinho. Vai entrando devagarzinho. Tudo bem, pessoal? Boa noite, vamos chegando. Vamos iniciar mais uma noite de live da Quinta de Luz. É sempre um lindo prazer estar aqui com todos vocês para poder compartilhar um pouquinho, né, o que a gente vem estudando ao longo da vida, ao longo da nossa existência reencarnatória aqui neste mundo, né? E é muito bom estar aqui com todos vocês para compartilhar um pouquinho do que a gente vai vivenciando, aprendendo, estudando. Um lindo prazer estar com todos vocês aqui. Já são 8h02. Eu vou dar como iniciada, né, a nossa live. Queridos amigos, boa noite. Boa noite a todos que se encontram. Boa noite que ainda vai chegar. Boa noite para quem vai assistir a live depois, lá no nosso canal no YouTube, Quinta de Luz. Entra lá no nosso site. E vai ter todas as informações de tudo que a gente está fazendo, planejando aqui por vocês, para vocês, né, através das mídias. E vamos orar. Pai de infinita misericórdia e bondade, estamos mais uma vez aqui reunidos para conduzir os ensinamentos, os esclarecimentos, as reflexões que, através do Evangelho, que nos portou com grande amor, possamos colocar em prática através do conhecimento maior. Graças a Deus. E que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite e nos permitindo entender que cada um de nós compõe a sua história. E cada ser carrega dentro um dom que é capaz de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. E essa é a nossa proposta, né, com as nossas lives, é compartilhar com todos vocês o nosso aprendizado, a nossa vivência, todos nós, né, dirigentes, todos nós, os 5 dirigentes que fazemos a Quinta de Luz, temos essa proposta. E quero agradecer, né, a todos vocês por abrirem as portas dos vossos lares através desta pequena telinha. Assim todos nós da amada Quinta de Luz vamos cumprindo a nossa missão, né? Eu sempre digo isso, de levar essa palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. E hoje vamos fazer e transcorrer em algumas reflexões, né? E Deus é infinita bondade, isso não se pode negar, não é verdade? Logo não poderia enviar nenhum de suas criaturas para o suplício perpétuo, como preconizado pelas antigas religiões cristãs, né? Que as antigas religiões cristãs preconizavam, né, esse suplício perpétuo, né? Que Deus castiga. Eu não acho que Deus castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos, não é verdade? Mas Deus é justiça e deve sim permitir que cada um sofra as suas consequências de seus maus atos. Não para ser punido propriamente, mas para se emendar, para se entender, começar a entrar num eixo de construção, né, de consciência. Então,
a justiça punitiva é considerada há muito tempo como uma abordagem primitiva, posso até dizer isso, de direito e moral, né, por juris filosóficos, né, humanos, que dependem pela existência de um sistema carcerário e reeducativo que restringe o indivíduo a um organismo social. Então quando a gente vem estudando o Evangelho, a gente vai ver que Moisés, ele utilizou muito dessa característica, né, juris filosófica, né, para que a sociedade ela pudesse entrar em um organismo social contundente. E hoje nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre a gente está aqui nas indicações da doutrina com a codificação, então quem tiver oportunidade leiam, né? Que é muito enriquecedora, esclarece muito, né? E hoje a gente vai falar do capítulo 4, que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente vai falar do processo humano através da reencarnação, né? E entender todas essas dinâmicas, né, dessa construção que Deus pune, né? Vamos entender essas dinâmicas dessa construção, que somos nós que construímos, né? Da construção do que é a lei realmente da reencarnação. E o ser humano pode fazer uma interpretação misericordiosa como esta, a respeito da complexa temática da justiça divina, né? Como um ser supremo do universo, estaria num nível inferior de avaliação. E aí a gente faz uma pergunta, né? Sentenciando seus próprios filhos à condenação eterna. Será que Deus, né, na sua infinita sabedoria, né, no ser supremo, né, que a gente entende como Deus, será realmente que ele puniria seus filhos nessa condenação eterna? Por outro lado, há que se convir que Deus, sendo presciente de tudo, saberia que uma certa criatura cometeria erros passivos de condenação perene às tormentas infernais, não é verdade? Então, tê-la criado, mesmo assim, quase, em outras palavras, eu poderia até dizer, gerando destinado desses princípios para um sofrimento eterno. Aí vamos botar, né, bem dramático, nas caldeiras do inferno. Será que Deus nos proporcionaria, tendo essa certeza de criar seus filhos e saber que esses filhos vão cometer erro? Será que ele iria nos colocar nessa caldeira do inferno? Será? Né? Por ideias como esta, nada é plausível, né, para o senso comum, quanto menos coerente com a imagem de um Deus infinita sabedoria e amor. Então a gente vai vendo que esse Deus, com essa sabedoria e este amor, né, não poderia nos condenar a um suplício, né, tão grande, né? E muitos se fizeram incrédulos, inclusive, e ainda tem se feito, né? Por isso que de vez em quando Deus castiga, né? Não faz isso, menino, porque Deus vai te castigar. E aí entra nesses paradigmas que precisa muito ser quebrado, porque esse castigo, esse Deus punitivo, né? Ele não condiz com esse Deus de sabedoria e de amor, né? Entramos aí em muitas contradições. Eu acho que quando a gente humaniza muito Deus, né,
Aí a gente entra num eixo de muita semelhança. Apesar de tudo, né, na física quântica bem explica que nós somos deuses, né? Então nós temos o poder também de nos autodestruir, né? Como de nos construir, né? Então, se temos essa sabedoria e esse amor infinito que é Deus, por que nós continuamos ainda incrédulos da sua bondade? Né? Por que será? Será porque o homem ele começa a entrar num eixo de que humano desse Deus? Será? Então fica aí a reflexão para todos vocês, né? Entrarem num eixo de autoanálise, porque todos nós viemos numa base cristã, não é verdade? Antes mesmo de surgir qualquer outros princípios, a religião cristã ela era muito forte, né? E nós viemos destas bases. E aí, como conciliar estes aparentes opostos dos princípios de perfeição divina, a sua justiça e a sua bondade? Como é que a gente deve conciliar? Então vamos colocar aqui como primeiro, entendemos que o amor precede a natureza divina. Se é que assim possa, se assim eu possa até me expressar, né? Pois que, conforme a qualquer perspectiva religiosa ou espiritual que se avente, do Oriente ou do Ocidente, do passado ou do presente, ao resumir Deus num conceito moral, constitui pacífico, né, comum asseverar-se que Deus é amor. Né? Então a gente começa a entender. Não pode haver justiça, minha gente, verdadeira, sem que o amor inspire. Logo Deus, Ele autorizará que uma criatura sofra os efeitos de seus equívocos para que aprenda com a sua própria experiência, a fim de que, mais amadurecido, não torne a errar. Então essa é a real, né, e verdadeira amor do Pai maior, né, de Deus. Né? Ele permite que essas criaturas entrem em equívocos, né, e aprenda realmente com a própria experiência, né? E que jamais alguns acreditam sabê-lo, que Deus, como vai relegar um filho da ignorância a uma sentença de suplício perpétuo sem remissão. E aí vem as questões do processo reencarnatório, as oportunidades que nós vamos tendo de reencarnar e poder sim, né, nos corrigirmos, né, entrar num eixo de entendimento, mais do que corrigir, né, mas num eixo de entendimento e de consciência. Né? Nenhum pai, veja só, se a gente for partir para o pressuposto e fazer algumas avaliações e reflexões mesmo, que esta é a proposta da live que trago, né? Se a gente for pegar um pai e uma mãe, nenhum pai, nenhuma mãe, né, humano, seria capaz disso, de relegar o seu filho ao suplício, ainda que seu filho houvesse errado, além de todas as medidas cabíveis. Né? Muita gente, a gente vê pessoas que seu filho comete um monte de erro e a mãe e o pai estão ali fazendo de tudo para que esse filho entre num processo de entendimento e de esclarecimento, né, interno, né? Por que a gente pensa que Deus ele vai ser tão punitivo? Né? Então ele nos dá assim essa oportunidade para amadurecermos. E o caminho é a reencarnação. Né? Passamos por processos de entendimentos à medida que reencarnamos. Né? Vamos entendendo o nosso propósito, né, da nossa caminhada aqui neste plano e em outros planos, né, por que não dizer assim?
né? Então, vamos deixar desse raciocínio blasfemo, né? Que se impõe, né? Que todo o amor seria capaz de lançar um filho ao seu tormento infinito. Eu não acredito nisso. E é necessário que a gente realmente reflita sobre essas considerações, né? E como se daria o equilíbrio dessas duas funções, da morais divino, vou colocar assim. Então me permitam me expressar, né, como o amor e a justiça, conforme pregado para a maior parte da humanidade, ainda nos dias correntes, né, de acordo com a evidências científicas em centros avançados de pesquisa, psicologia transpessoal, em todo o mundo civilizado, a reencarnação tem o poder de propiciar, né, a plena manifestação do mal, do mal, sem que o bem perca a força. Assim, o indivíduo que se decida por uma rota errada, por ignorância ou por opção malévola mesmo, porque existem pessoas que nascem né, todos nós temos a perversidade dentro da gente, né? Então tem essa porção malévola dentro de nós, e cabe a nós entrar no nível de que escolha fazemos. Que tipo de escolha você está fazendo? Né? Muitas pessoas começam um trabalho terapêutico e abandonam. É escolha. Muitas pessoas começam a entrar em determinadas reformas íntimas e depois desviam o caminho. Escolha, né? O indivíduo que se decida, né, por uma rota errada, por ignorância ou por uma opção, né, ruim, sofre os efeitos da sua escolha ruim. Então prestem atenção às escolhas que vão fazendo ao longo do percurso da sua vida. Existem várias oportunidades que até o próprio ser humano se dá, né? Mas em determinado momento a ignorância, né? Às vezes até a pressa, né? Porque nós somos seres, muitas vezes entramos num eixo de sermos apressados, né? De correr com determinados aspectos de vida e esquecemos que tudo tem o seu tempo e devido lugar. Então fazemos as escolhas ruins até que a gente se canse e perceba, né? E comece a utilizar o livre arbítrio de uma forma mais consciente, né? E não tomar o rumo apenas do que é o errado, ou que ainda está num processo evolutivo. Eu vejo muitas vezes pessoas que têm um eixo evolutivo de consciência muito grande e mesmo assim se perdem no meio do caminho. Porque ali ele precisa se perder para mais na frente se encontrar. Então, se a gente tivesse um Deus punitivo, né? Um Deus raivoso moralmente, que construi a moral em uma forma muito severa, a gente não teria oportunidades de ter esse eixo de crescimento, né? De entendimento e até mesmo de escolha. Então eu peço para que vocês pensem nisso, né? E parem de achar que Deus ele é uma criatura que nos pune, porque Deus não nos pune, quem nos pune somos nós, nas nossas más escolhas. E principalmente quando essas escolhas elas estão tão bem entendidas, porque eu vou procurando entendimento, esclarecimento, e no meio do caminho eu desvirtuo, tá? Se você quer andar por aquele caminho, ande, porque talvez o ser humano ele precise aprender algo nesta trajetória, mas sabendo que entrando neste caminho vai adiar o teu nível de consciência, de aprimoramento.
né, de aprimoramento. Então, como seria possível isto no espaço de uma única existência humana? Como é que seria se a gente ficasse só nessa existência? O Alexandre só tem essa existência. Eu teria que andar como? Não errar nunca. E aí vem já com a tese da paligenética, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Mas a paligenética é um estudo que cada ser vivo cumpre um ciclo de existência, compreendido desde o nascimento, passando por sua existência, a sua morte, e aí vem a reencarnação. Então nós temos um ciclo aí percorrido, né? Temos a infinitude da misericórdia divina neste processo. E pelo tempo necessário que a criatura se aperceba da própria, desculpem a palavra, mas estupidez, né? Porque se encontrou um caminho, eu estou num caminho, e de repente eu vou e me desvirtuo. Então até o ser humano diz assim, vamos dar mais uma chance a essa criatura, né? Ele estava indo num caminho tão interessante, de tanto esclarecimento, e de repente ele corta, né? Então ele está precisando se aprimorar, andando por este caminho, seja lá o qual for, tá? Então vocês vão fazendo a autoavaliação de vocês aí, né? No entendimento de que caminho vai percorrer. Então, quando o ser humano ele vai se percebendo da estupidez que vai fazendo e que se resolve por alinhar nos desígnios divinos, ele vai encontrando deste modo a paz, o equilíbrio e a felicidade. Muita gente fica achando procurando a felicidade, sei lá onde. Mas a felicidade está dentro da gente. O equilíbrio e a paz está dentro de nós, não está fora. Quando a física quântica diz, vós sois deuses, tu tem uma centelha divina dentro de você. E por que vai se perdendo? Porque nós, seres humanos, precisamos aprender. É o processo do aprimoramento. Não estou dizendo aqui, gente, para a gente errar. Alexandre, então a gente não pode errar nunca. Não estou dizendo isso. Pode, até deve, porque é através do erro que a gente vai começando a se construir, não é? A criança, ela para começar a andar, né, ela precisa cair várias vezes. O adulto, para começar a entrar em determinados eixos morais, psíquicos e emocionais, eles precisam passar por determinadas dificuldades. Mas será que a gente precisa passar num eixo de padecimento? É escolha. A partir do momento que o ser humano ele não entra num nível de entender-se ao percurso da sua própria existência. E aí alguém poderia até cogitar, né, da desnecessidade da reencarnação, já que tais processos psicológicos poderiam se dar, né, no plano espiritual, não é verdade? Eu desencarno aqui, lá eu resolvo o que é que eu faço, né? Então a gente poderia entrar nesse eixo mais psicológico, né? Porque é um eixo bem psicológico isso, né? Que no plano espiritual, né, eu resolvo. Mas como suportar na condição humana a pressão? Aí vamos lá. O que é que a gente vai começando a alimentar? Quando a gente começa a entender que estamos indo por um caminho que não é equilibrador. Aí vamos lá, o caminho da bebida, o caminho do cigarro, o caminho dos vícios em geral, né? Em geral, ok? Os vícios em geral, vamos mudar ali, os vícios em geral. Como é que a gente vai começando? Aí o ser humano, como é que o ser humano ele vai suportar essa condição humana, né, no nível espiritual? Por isso que existem aí as questões umbralinas, né, que eu não vou nem entrar por esse meandro, pra gente não se estender muito, eu fugir muito do nosso eixo aí. Isso é uma questão bem pra gente conversar com o Márcio e com o João. O João vai dar
um fechamento sobre esse tema da reencarnação, tá? Muito interessante, não perca essa live, dia 12, né? Que ele vai trazer aí para vocês. Né? Ou mais pra frente, eu não sei nem se a live dele é essa, na próxima semana, mas tudo bem. Então, assim, como é que o ser humano iria suportar a pressão da culpa, das neuroses, das angústias acumuladas em anos sucessivos de tentativas frustradas e erros clamorosos? Como é, minha gente, que a gente iria suportar? Gente encarnada, mal entrada na casa dos 20 ou 30 anos, que deseja desfazer toda a teia de erros em que se enredou, ou outras até bem mais velhos, né? Nem sequer se dão conta da enormidade de convicções ilusórias e vícios emocionais em que se cristalizaram. Então imagina, o ser humano passa por esses processos. Como se libertar de toda esta carga pesada, opressiva de anos, de décadas consecutivas de ilusão sistemáticas? Como se livrar de remorsos atormentantes, de transtornos renitentes, de certezas enlouquecedoras, totalmente infundadas? Como, gente? Se a gente não tiver o eixo, né? Esse eixo de aprimoramento, somente por meio do renascimento, com um mergulho do psiquismo aí no aparelho cerebral, completamente novo, num ambiente humano e cultura totalmente diverso, para que possa, vamos dizer assim, até propiciar efetivamente um reinício, com o esquecimento de tudo que seja precedível e prejudicial, porque não adianta a gente vir e ficar com aquelas lembranças corriqueiras, né? Não adianta, porque a gente tem que ficar sabendo, que eu fui em vida passada. Muita gente procura isso. Tomem cuidado, não estou falando mal aqui das vidas passadas. Acho importante e necessário quando há necessidade e importância, mas por curiosidade. Só porque eu fico sofrendo aqui, danado, tu já sabe por que sofre. Nós temos a consciência porque eu estou sofrendo, porque eu vou repetindo os mesmos relacionamentos sempre, porque eu vou repetindo os mesmos erros sempre. Então nós, seres humanos, temos a consciência. Então esse reinício, junto com esse esquecimento que Deus, na sua infinidade e na sua bondade, nos fornece, né? Que seria prescindível para uma preservação, né? Do ser, né? Dos elementos indispensáveis do ser, né? Para suas conquistas evolutivas no campo da inteligência e do sentimento, que lhe favoreçam a continuidade de seu aprendizado e crescimento interior. Por isso, minha gente, vamos quebrar os ciclos viciosos, os paradigmas fossilizados. O indivíduo, então, pode vir a tomar conhecimento de tudo o que lhe acontece em pregressão existente, sem com isso ficar preso psicologicamente. Importa considerar também que o renascimento pode e devem acontecer dentro de uma mesma reencarnação.
nesta moderna civilização pós-industrial, nesta era de transformação, a velocidade do acontecimento social, dos progressos tecnológicos, né, do amadurecimento dos costumes propício e praticamente exige como pré-condição não só a competitividade, como até a sobrevivência, que o indivíduo evolua continuamente em todos os aspectos da sua existência. Mudança de carreira, de casamento, de religião, de partido político, de hobby, de estilo de lazer, de práticas esportivas, de cidade, de país, sei lá o quê. Então a gente tem muito o que aprimorar. Se a gente em uma reencarnação podemos fazer tudo isso, né? Mudar de carreira, não quero, estudei para ser um advogado, hoje eu quero ser um terapeuta. Eu casei com uma pessoa, olha, foi maravilhoso estar casada com ela, mas aquele ciclo, ele terminou e eu preciso entender que terminou e eu segui minha vida. A religião, essa religião que não me comporta, já preciso beber de outras fontes. Então nós temos em uma única reencarnação, a gente pode fazer tudo isso. Imagina que podemos fazer quando temos a oportunidade de ter várias reencarnações. Mas é como eu falei, comecem a orientar e a observar tanto as pessoas que estão ao teu redor como a você mesma, principalmente, né? Que é necessário que o processo de entendimento e dessas mudanças contínuas que a gente vai passando ao longo da nossa existência, ela possa realmente ter um aprimoramento a nível interno, né, que possa aprofundar consciência de si mesmo, para não perder o norte da própria alma, nesse fluxo vertiginoso das modificações que esse é levado a suportar e a engendrar, né, em si, em torno de engendrar em si, né, a vida fora. Então, meu povo, que sempre estão abertos aí a nos escutar, nunca a necessidade de introspecção, de qualidade, na busca de psicoterapias, de práticas meditativas, né? De oração genuína, porque até uma oração ela te faz entrar em um nível de conexão, não só com o Pai, mas com você, com este ser divino que tem dentro de você. De estudo constante da natureza humana, né? E de si próprio. Para que não reste dúvida, né? Não reste dúvida que é imprescindível renascer inúmeras vezes no espaço de uma mesma vida, para galgar patamares mínimos de realização e de sabedoria na velocidade da realidade humana do século XXI. Márcio me fez uma pergunta antes da live que eu achei fantástica. Ela daria uma outra live, mas eu vou deixar para falar nela mais um pouquinho adiante, porque é um tema que está muito abordado hoje, né? Eu em consultório, inclusive, tenho muitos, né, adolescente, pré-adolescente que eu trabalho e a gente vê como existem aí determinados contextos que precisam ser melhor entendidos e elaborados. Então, a pergunta de Márcio já daria uma live. Então, meus queridos amigos, a modernidade nos favorece uma espécie de catalisador evolutivo ao exigir a maximização, né, do aproveitamento de oportunidades, uma mais eficiente, elaborada, íntima, de qualidade, em resposta às oscilações do mundo externo. O indivíduo também
entrarem também no eixo da coletividade para evoluir, porque a gente precisa entrar nesse eixo de coletividade, mas a gente só fica inserido na coletividade quando a gente trabalha o individual. Porque senão esse coletivo ele vai ser prejudicado. Ou a gente prejudica, ou a gente se prejudica neste coletivo. Porque quando a gente não vai acertando o passo com os ritmos de evolução do planeta, e aí vem essas mídias, né? Que é necessário que a gente tenha um cuidado com as nossas crianças, que é a pergunta de Márcio, que eu achei fantástica, viu, Márcio? Muito obrigada pela pergunta. Né? Que existe o processo evolutivo do planeta. Senão a gente vai começar a passar para ir para um planeta desagregado, né? Menos evoluído. Como é que é isso? Como inúmeras revelações mediúnicas que vem trazendo aí neste século, no século XIX, na nossa era, alertam que está para acontecer em breve, né? E que já está acontecendo esse eixo evolutivo. Se a gente fica paralisado, a gente vai perdendo. A gente não educa os nossos filhos como se deve ser. A gente não vai educando emocionalmente, psiquicamente. Rompam, minha gente, os paradigmas obsoletos que prendem a retaguarda evolutiva. Antes que a vida venha e quebre-os. Ao modo como ela costuma fazer, né? Com os retratos da lei do progresso. Vamos falar da lei do progresso. O que é que a gente está vivenciando agora? A vida nos mostrando e dizendo assim, ó, vamos mudar não, então vamos dar uma parada aí em todo mundo para que vocês reflitam, para que vocês olhem mais para vocês mesmos, para que vocês olhem mais para o seu próximo, para o teu filho, para o teu marido, para a tua mulher. Porque nós estamos muito voltados lá fora e esquecemos daqui, ó, de dentro. E aí a gente começa a entrar nas crises existenciais exacerbadas, perdas dramáticas e traumas terríveis. Não é verdade? Trabalhem continuamente por se desvencilhar, em definitivo, de todos os preconceitos. Parâmetros anacrônicos de ler, sentir e viver a realidade humana. Parem! Por quê, gente? Aí uma pergunta, mais uma reflexão, porque esse é meu papel aqui, tá? Por que esperar que a morte ou a tragédia o convidem a crescer, a um crescimento? Por que ficar à espera disso? Por que não fazer agora, espontaneamente? Por que não vivenciar, né, de uma forma alegre o espírito da constante transformação para melhor? Da flexibilização a todas as novas necessidades e aspirações do mundo moderno. Existe um mundo moderno, vamos ficar lutando contra ele? Vamos pegar uma criança, um adolescente e dizer assim, não vai usar o equipamento eletrônico, mas a gente tem que ensiná-los. Aí eu já estou entrando na tua pergunta, tá, Márcio? Porque é interessante que tua pergunta já estava no contexto do meu script, que eu faço um script, tá, gente? Da minha live. Por isso que tua pergunta é fantástica. E eu acho que eu vou falar da próxima minha live sobre esse assunto. Sobre a tecnologia, o que é que está fazendo com o ser humano. Por que não vivenciar alegremente essa coisa do espírito?
porque o respeito aos princípios universais de descendência é a espiritualidade e a fé. Se a gente não coloca essa fé, e essa fé fica cega, burra e surda, tá? A gente vai perdendo o tempo da nossa própria existência. Não espere uma nova reencarnação, porque eu já ouvi gente falando, mas tem outra, não é? Então na outra eu corrijo. Então não espere uma nova reencarnação para recomeçar uma nova existência. Faça isso agora mesmo. Você tem o poder de co-criar com Deus. Você tem o poder de co-criar com Deus. Por isso essa centelha divina dentro da gente. A gente pode se tornar artifício do nosso próprio destino. Se algo lhe vem à mente como um grande prenúncia, né, de alma, adiar para outra vida, construir um crime divina, porque estará você resgatando, dá ouvidos à voz da sua consciência que representa o Criador para você. Comece a dar essa voz à sua consciência e represente esse Criador que existe dentro de você, porque Deus, Ele está no macro e no micro. Porque se fosse uma tarefa para outra existência, a intuição ele estaria vindo tão forte como agora, né? Algumas pessoas começam a intuir. Mas tomem cuidado com as suas intuições, porque se ela está carregada, plena de necessidades básicas, a gente vai buscar coisas muito ruins. Que você comece a optar pelo seu sonho, a sua realidade. Respeite os limites sociais, materiais, culturais e espirituais. Mas não deixe de dar a voz e vez ao essencial, o que o seu coração grita como necessidade, né? Assuma tudo se puder adiar, menos a própria vida, ok? Menos a própria vida, não adie a própria vida. Porque quem está vivendo sem seguir o próprio ideal não está vivo. Né? E aí começa a funcionar como um autônomo, um vegetal, com um morto-vivo, um zumbi de angústia, frustrações e infelicidade. E aí vai começando a buscar e a procurar coisas que não vai engrandecer, que não vai alimentar, que não vai trazer como consciência para ninguém, nem para ele e nem para ninguém que está ao seu redor. Divaldo diz uma coisa muito interessante: quem não vive para servir, não aprende a viver. Acho isso muito interessante quando ele fala isso em algumas lives, né, falando sobre reencarnação. Lives não, filmezinhos do YouTube que eu andei escutando, né, e achei bastante interessante. Então ele diz: quem não vive para servir, não aprende a viver, não aprendeu a viver. Então comecem a aprender a viver, a esclarecer, a trazer dentro de todos vocês o eixo de entendimento do que a reencarnação ela pode lhe proporcionar. Mas não deixe para arrumar, entrar no eixo consciente da reencarnação após de partir, porque lá você vai viver o mesmo suplício que traz por esta ignorância, né? Por estas limitações.
por fatores que deixam com que o ser humano ele entre em determinados processos dificultadores, né? Dentro da própria evolução. Nós estamos num planeta de evolução. Esse planeta está evoluindo. A mãe natureza está gritando, dizendo, olha, presta atenção. E quando não presta, ela vem nos dar algo para que a gente coloque no eixo. Porque o ser humano ele está desajustado. E quando a gente entra em desajuste, o planeta também fica. Quem está ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, também entram em desajustes. Ou quando a gente se acha que está muito ajustado e só pensa no próprio umbigo, porque não olha para o umbigo do outro de vez em quando. Não é de vez em sempre, mas é de vez em quando você levantar a cabecinha e olhar quem está na tua frente. Esse é o processo evolutivo. Essa traz o eixo reencarnatório para todos nós. Então busque, meus caros, um eixo reencarnatório de consciência. Deus, ele não é um ser perverso. Ele não vai punir ninguém, porque quem pune a nós somos nós mesmos. Ele, muito pelo contrário, na sua divina bondade, ele nos fornece, né, a inteligência, o poder de aprimoramento, o esclarecimento, a reencarnação, para que a gente possa ter cada vez mais um eixo inclusivo de consciência e de entendimento. Ok? Eu não sei qual é a hora. Ainda tem, né? Ai, que bom. Posso falar mais. Eu vou falar da pergunta de Márcio. Que foi a única pergunta que chegou para mim. E eu achei uma pergunta maravilhosa, né? Eu vou ler, porque a gente tem pano pra manga para falar sobre essa pergunta. Certo, eu tenho 12 minutos, não é isso? Eu tenho 12 minutos, Antônio. Muito obrigada, meu querido Antônio, sempre me auxiliando aqui nas minhas lives. Ele que me orienta em tudo aqui, né? Então, sou bem orientada por ele, viu? 12 minutinhos. Também Patrícia Maria, acabei de ver, viu, Patrícia? Porque de vez em quando a gente dá uma olhada por infinito e avante, para não ficar olhando para nossa face e perder no raciocínio, né? Ou então querer ler tudo que esteja passando, né? O Espiritismo nos alertam disso todo momento, está na condição, no livro do Céu e Inferno. Teu depoimento é maravilhoso. Muito obrigada, Márcio. Você é sempre um grande cavalheiro, né? Isso aí, o livro Céu e Inferno, que é um livro que eu gosto muito, né? Quem tem a oportunidade de ler a codificação, é um dos livros da codificação. Então, por favor, busquem as informações, porque tudo que a gente traz aqui, a gente vai buscando a informação, né? Então, assim, eu vou na pergunta, ok? Márcio fez uma pergunta, é o seguinte: é inegável a evolução humana, os fatos históricos, sociais comprovam. Mas como tratar a questão de que, pela primeira vez na história humana, filhos têm o QI inferior aos dos seus pais? Olha que coisa interessante que Márcio traz pra gente. E é exatamente isso que eu acabei de falar logo no início. E aí ele complementa, né? Ele dá até informação para quem quer talvez ir lá e buscar. Eu não fui, Márcio, mas depois eu vou ler o artigo. Ele mostra o artigo que fala, conforme pesquisa neurocientífica do francês Michel Desmours, que evidenciou o uso dos dispositivos digitais afetando seriamente para o mal o desenvolvimento neural das crianças e dos jovens. A referência é da BBC News em 30 de outubro de 2020. É recente, né? É bem recente.
Então, quem quiser procurar, vá lá para poder entender melhor o que Márcio tem. Mas eu vou falar um pouco do que a pergunta veio e eu disse, poxa, tem tudo a ver com a minha live, né? Tá tudo interligado, e eu até agradeço, Márcio, porque vai dar uma implementação na minha live maravilhosa, né? Então, assim, realmente vários estudos, eu tenho trabalhado com muitas crianças e muitos adolescentes, tá? Que a gente começa a verificar, eles vão ficando mais lentos, porque eles não vão tendo atividades, olha só, inclusive processos emocionais, tá? E aí a família, ela vai ter que entrar aí no circuito para poder orientar esse jovem, essas crianças, sobre o que afeta essa parte, vamos dizer, de mídias, né? Nessa evolução, né, social, eletrônica, né, que está muito. Então tem vários estudos realmente que mostram que o uso de televisão, videogame, né, videogame, tem outros, internet, mídias sociais, né, vai afetando o QI, porque vai começando a entrar no processo de interferir no desenvolvimento cognitivo, vai diminuindo o desenvolvimento cognitivo desta criança, desse adolescente, desse adulto também, por que não dizer isso, tá? Ele vai diminuindo o desenvolvimento cognitivo, ok? Então atividades que antigamente existia muito escolares que trabalhavam a parte do intelecto, e aí tinha alguns joguinhos, né? A moral e cívica dava muito pra gente pensar, a moral e cívica da minha época, tô entregando aí a minha idade, né? Mas a moral e cívica que a gente fazia o estudo realmente de reflexão, né? Música, esportes, então tudo isso daria uma boa cadência de nutrição para o cérebro, tá? Vocês sabem que o nosso cérebro é feito uma massinha, né, de modelar, né? Então, a partir do momento que a gente vai começando a desenvolver ele, principalmente nos primeiros períodos da infância, né? E aí a gente estuda do setênio, que mostra muito isso. Então, esse primeiro momento é onde o cérebro está sendo modelado. Então, imagina, hoje a gente vê a criança, né, de 5 anos, às vezes até menos, 2 anos, a chupeta virou um iPad, um celular. E os jogos que tem são jogos que deixam numa mesma vibração, né, até energética, naquele mesmo ritmo. Então isso é muito preocupante, realmente. Então o processo de QI, né, eu acredito que, eu não sei aí o estudo, tá, que foi feito, né, mas eu acredito que o processo desse QI que vai tendo, vamos dizer, que como o Márcio pergunta, né, vai ficando inferior ao dos pais, é justamente o processo do que essa criança, ela não está sendo estimulada, né? Ela não está sendo estimulada emocionalmente. Esse pai e essa mãe não tem tempo de sentar à mesa para ter aquela conversa gostosa na hora de um café da manhã, ou de um almoço, ou de um jantar, porque eles mesmos também estão vidrados ali no celularzinho. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Isso, gente, não impede, pelo amor de Deus, que o ser humano ele tem esse processo evolutivo. A tecnologia, ela está agora, né, para que a gente aproveite mesmo. Mas como é que a gente está utilizando? Como é que a gente está utilizando e passando isso para as nossas crianças, né, para os nossos adolescentes, né? Aí vai lá, proíbe. A proibição, eles vão argumentar. Eu tenho paciente meu e que diz: Alexandra, eu não entendo porque minha mãe não deixa eu ter um Instagram para que eu bote minhas coisas da escola, porque hoje em dia todo mundo faz. Então, tá, eu vou fazer com que você coloque a tua coisa no Instagram. Agora, vamos entender o que é esta dinâmica? E muitos dos pais, eles não param para ter este tipo de atenção. O que adianta eu dizer à criança que não use, mas se eu passo 24 horas pendurada num telefone ou num iPad ou num computador,
porque o meu trabalho exige isso também, não é? Então a gente não pode fugir dessa linha de evolução, mas a gente precisa entrar no processo evolutivo. E aí onde é que eu trago neste capítulo 4 o ser humano precisando entrar neste critério de entendimento, né? Neste critério de observância, começar a entender como é o processo realmente evolutivo, que o emocional, o espiritual, né, ou religioso, né, ele precisa ser alimentado. Quando ele não é, começa a ter as necessidades de falta, né, o QI que não tem um eixo, né, de entendimento, né, nesse sentido. Essa revolução digital que tem aí, ela não é ruim. Não botem isso como uma coisa ruim. Não diga ao seu filho e aos seus filhos que é algo ruim. Oriente como utilizar. Isso é o nosso processo reencarnatório. Se a gente não tem essa orientação de como utilizar a minha encarnação agora, realmente eu vou ficar perdido, eu vou buscar coisas que não vai ter subsídio, que não vai ter alimento. Então vamos começar a se alimentar, né, de algo mais produtivo. As críticas, ela é importante, mas a crítica se faz para uma construção, né? Como eu falei, o que Márcio me trouxe de pergunta, eu acho que só é a única pergunta que eu tenho, não é? O que Márcio me trouxe de pergunta daria uma live. Eu vou elaborar, viu, Márcio? Muito obrigada mais uma vez, né? Eu vou elaborar uma live sobre este tema que eu acho de fundamental importância. Assim como é de fundamental importância nós entendermos os processos de evolução, né, de nós mesmos. Bem, gente, eu tô vendo aqui que minha live já tá começando né, já fui avisada aqui que tá encerrando. Gostaria de continuar falando, porque realmente são temas que me instigam muito, né? Me dá muito prazer de trazer. Tenho 2 minutinhos, né, Patrícia? Tá bom. E quero desejar a todos vocês um lindo entendimento, um esclarecimento, que todos vocês possam ter hoje, né, tido a oportunidade de ter um pouquinho de clareza. Espero que eu tenha passado, né, através dessa live hoje para todos vocês. Agradeço imensamente a todos vocês, agradeço a Deus primeiramente e agradeço todos vocês por estarem aqui comigo, né, participando, colaborando, mandando recadinhos, apesar que eu não leio todos, né, mas saiba que o coração e o espírito estão lendo, tá? Então, muito obrigada, e vou encerrar com a frase que Divaldo fala: quem não vive para servir não aprendeu a viver. Então aprendam a viver e comece a construir a própria estrutura de vida dentro de cada um de vocês, ok? Um abraço, um beijo no coração, que o Deus e a Virgem Mãe abençoe todos vocês, né, num caminho de elaboração e de consciência cada vez mais produtivo. Beijo.